estou aqui só para poder pôr um caso real, entendeu? E que talvez algumas pessoas aqui caíram nessa cilada toda aí, tá bom? Como o nosso tempo ele é curto, né? Então eu vou tentar resumir um pouco mais esse nosso assunto, tá bom? Então vamos lá, eu vou passar essa minha agenda aqui, vou falar basicamente, tá pessoal, do que é malware, tá? O que é uma análise de malware em si, tá? Algumas ferramentas e, como eu falei ainda há pouco, um caso de estudo aqui, tá bom? Então, olha só, um pequeno aviso aqui rápido, né, onde eu falo o seguinte, né, que isso aqui tem como objetivo ser de caráter, né, educacional, tá bom? A gente não vai fazer para outros fins aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A gente sempre escuta a palavra malware em si, mas o que significa a palavra malware? A palavra malware, ela vem da junção em si de duas palavras, né? Que seria de malícios e software. Então, juntando os dois aí, software malicioso. Então, isso aqui é um malware. Eu tenho essa pequena frase aqui, olha, tá? Que define um pouquinho melhor, né, o que é malware. Né? Então, malware são softwares, né, destinados a se infiltrar em sistemas digitais alheios de formas ilícitas com o intuito de causar algum dano ou roubo de informação. Ok? A gente sabe que a cada 3 segundos um novo malware ele é desenvolvido. Então, a gente está em um ambiente aí computacional que não dá tempo. Então, segundo algumas estatísticas aqui, ó, a cada 3 segundos um novo malware é solto aí. Tá? E aqui eu tenho, tá, uma outra estatística anual. Tá? Então você pode observar que já em 2009, né, a gente já está em julho, né, então pode observar que já passou no ano de 2008. Tá? Pegando aqui também, tá, em meses, então a gente pode observar que em junho a gente está o quê? Iniciando aqui, olha, então, a gente mal iniciou o mês e a gente tem tudo isso aqui de malware, ok? Pessoal, e o que é uma análise de malware em si? Tá? Bom, um pequeno trecho aqui, né, onde é a técnica de documentar, compreender o comportamento de um software sem o seu código-fonte. Tá? Então, basicamente, o que eu posso passar aqui nisso seria uma análise de malware. Tá? E em cima disso, pessoal, a gente tem alguns casos aqui, né, que como alguns malwares, eles tentam bypassar, né, as soluções de anti-malware dos endpoints em si, né. Nós temos algumas aqui, olha, que são chamados de polimórfico, que é uma das técnicas, né, de tentar bypassar, né, as soluções, onde basicamente, né, o polimórfico ele vai mudar o seu código-fonte, as suas strings. Então ele vai tirar cópia de si mesmo e vai mudar o seu código, as suas strings. Tá? E isso em pouquíssimo tempo, em 3 segundos, 2 segundos, depende muito de cada código. Tá? E eu tenho um outro aqui, pessoal, que é o metamórfico, tá? Que ele já é um pouco mais crucial, né? Onde ele, além de mudar o seu código, né, as suas strings em si, ele muda a sua forma toda. Então, ou seja, se tem um software aqui, ele está escrito em uma linguagem X, ele pode se recompilar para uma linguagem Y, e assim sucessivamente. Okay? Tá. E como basicamente esses anti-malware, esses endpoints trabalham? Trabalham de duas formas, né? Basicamente, uma de assinatura, tá? De hash, e entre outros aí, e outro também pelo heurística, tá? Por comportamento. Né? Então, são basicamente essas duas formas aqui, né, de como esses anti-malware trabalham. Tá? E essas são algumas etapas básicas, tá, de uma análise de malware. Né? Como eu falei aqui ainda há pouco, né, de cara logo a gente vai tentar identificar esse malware. Né? Então, como eu falei ainda há pouco, a gente tem o malware, como a gente já viu a definição ainda há pouco, e nós temos também aqui, olha, o maldoc. Maldoc seria malícios, né, documentos, que seriam os nossos arquivos que às vezes a gente recebe, né, um Word, um
Excel, um PDF. Em cima disso, a gente trabalha depois sobre análise. Tá? Basicamente, a gente faz análise estática e análise dinâmica. Mas lá na frente eu vou falar superficialmente sobre a diferença entre essas duas aqui. E no final a gente pode fazer, aliás, a gente faz um relatório técnico do que aquele malware fazia. E em cima disso a gente reporta, repassa para as áreas afins, de assistente de resposta, entre outros. Tá? Bom, aqui são alguns tipos de malware, tá? Existem vários tipos, então basicamente o que a gente sempre escuta é que tudo é vírus. A máquina da pessoa está infectada, que é vírus, né? Mas vírus é uma das categorias em si. E dentre delas eu tenho aqui, olha, o worm, o spy, o adware, os trójanos, hijacks, né? Esse carinha aqui, ele basicamente ele fala o seguinte, ele vai roubar ou então sequestrar as configurações do teu browser. Por exemplo, de vez em quando você abria o teu browser X lá, você usava o Google, né? E de repente, hoje ele usa um motor de busca completamente diferente daquilo que você estava acostumado. Tá? Então, basicamente isso. E entre outros aqui, ó. Eu vou falar sobre esse caso aqui, sobre os ransomwares, né? Que em 2017 a gente teve alguns casos aí muito grandes, né? Alguém não ouviu falar do WannaCry aqui? O WannaCry em si, ele deu aquela sacudida na área de tecnologia, né? Então, foi aonde que o mundo inteiro descobriu que tem que ter a sua área de segurança. Tá? Então, basicamente, aqui ele infectou mais de 2.000 máquinas e mais de 150 continentes aí. Tá? Em cima dele também, eu posso falar sobre esse outro ransomware que alguém ouviu falar dele aqui, sobre esse ransomware aqui, esse M-Ransomware? Já, alguns aqui já ouviram falar. Então, basicamente, quando a gente escuta sobre ransomware, né, a gente fala, poxa, a gente vai ter que pagar, né, bitcoins, etc. Esse não, já fazia um pouquinho diferente, tá, pessoal? Então, enquanto o outro lá ele pedia dinheiro, esse carinha aqui ele pedia simplesmente nudes. Então, aqui, olha, ele fala o seguinte, olha, a sua máquina ela foi sequestrada, etc. Para que você tenha os seus dados de volta, você tem que me enviar 10 nudes. Imagina isso em uma empresa, pessoal. Daí você vai olhar para o lado do chefe, é o seguinte, e agora, quem é que vai dar essas 10 fotos aí? E detalhe, ele fala o seguinte aqui, olha, você envia e nós iremos verificar se de fato essas fotos são suas, são reais. Foi um caso aí à parte. E nós temos também esse outro aqui. Quem joga esse jogo aqui, pessoal? 1, 2, 3, 4. Nós temos alguns aqui. Então, teve também esse caso aqui, onde basicamente o cara falava o seguinte: opa, os seus arquivos eles foram roubados, sabe, etc. Mas eu não quero dinheiro. Eu só quero só que você jogue comigo 1 hora. Ou o cara estava formando um time, ou não sei, enfim, não sei. Então, basicamente, então, eu quero que você jogue comigo durante 1 hora e depois eu vou te dar a chave. Mas, pessoal, se em 10 minutos, 5 minutos dá para fazer muita coisa mais de 1 hora na máquina lá daquela parte. E aí, pessoal, então vamos lá. Então, resumindo aqui, o que seria a diferença entre uma análise estática e uma análise dinâmica em si? A análise estática em si é o que a gente chama de fazer uma dissecação, né, de olhar o malware em si sem executar, observar o código-fonte dele. Okay? E a análise dinâmica não, a gente vai executar o malware e ver o comportamento dele. Então daqui a gente pode usar várias ferramentas em si, executar e ver o que ele faz. Ok? Aqui são algumas ferramentas, tá, de milhares aí que você pode estar usando. Uma delas aqui é você usar um ambiente virtualizado. Tá? Seria aqui, pessoal, ó, ambiente de virtualização. Acho que quase todo mundo aqui já viu, né? VirtualBox, VMware. E para quem usa Mac, esse carinha bem aqui, olha, Parallel. Tá? E aqui a gente tem alguns identificadores, tá? Que é o PEG, o ENSO, o ESE, o PE e o DAI.
e entre outros aqui, ó. Eu vou mostrar alguns aqui na prática, tá bom? Então, essas são algumas ferramentas que você pode estar usando na sua análise de malware. Outra coisa também que vocês podem estar usando é uma sandbox, né? Onde basicamente todos os softwares em si já se encontram lá. Você só pega o malware, o próprio artefato, joga lá no sandbox e automaticamente ele já faz todo esse processo aqui. Tá? E vamos aos estudos de caso, pessoal. Tá? Então vamos lá. Esse caso aqui foi de um hospital, tá, da região norte, bastante famoso em si, né? Onde eu entrei no site para poder pegar um número, né? E quando eu acessei o site, automaticamente me veio isso aqui, olha. Que seu Java precisava ser atualizado. Eu parei por 3 segundos na tela e olhei. Eu não uso Java. Peraí, tem alguma coisa errada que não está certo aí. Peraí. Aí eu parei aqui em cima, né? Clica aqui para iniciar, né, a instalação. E tinha uma URL aqui, olha, doc.google, etc. É um caso interessante. Detalhe, eu também executei esse site aqui em ambiente virtualizado, né, um daqueles lá que eu mostrei ainda há pouco, e ele não aparecia. Opa, então eu tenho que usar uma máquina real mesmo, a minha, para poder baixar esse mal e tentar fazer algumas coisas aqui. Além disso, eu fui olhar também o código-fonte desse site, né, e eu me deparei que com certeza havia alguma falha, né, no próprio site, que a turma injetou o código bem aqui, olha, para poder baixar o Java. Okay? Vamos lá. Temos um caso aqui também. Tá? O site do pai do Neymar também estava com esse artefato aí. E saiu no no Defesa Digital. Então, mesmas características. Detalhe, tá? Voltando um pouquinho para cá, qual foi o ponto mais difícil em si? Foi de reportar. Eu passei quase um mês tentando reportar, o site deles estava infectado, né? Estava com essa falha aqui. Então eu passei um mês tentando entrar em contato com eles, reportando isso, olha o site de vocês, está acontecendo isso. Então ficava, não passa para mim, não passa para cá. Não, a gente não é responsável por isso, é uma outra empresa. Então, enfim, passa o contato deles então, entrar em contato com eles, né, e eles falavam a mesma coisa, não é com a gente, é com a equipe de tecnologia do Hospital X. Enfim, depois entrei em contato, consegui, e em 2 horas o site estava fora do ar. Então, o nível que é de tentar reportar uma situação dessa, uma problemática em si. Tá? Então, olha só, pessoal. Eu peguei e baixei o Java em si, né? E o que vocês podem notar aqui de diferente aqui nesse arquivo aqui? Como? A logotipo? Exatamente. Então, olha só. As coisas aqui são, pessoal, a logotipo do Java não é esse, com toda certeza. Tá? O Java é um 9. Eu entrei no site do Java e estava com uma versão bem anterior. Então, a sacada dele foi muito boa de tentar, né, convencer o usuário a baixá-lo e executar esse malware, esse artefato. Tá? E o que foi que eu fiz? Eu peguei esse artefato, usei esse software aqui, que é o Dire, para tentar ver que software ele foi desenvolvido. Então aqui, esse software, esse malware em si, ele foi desenvolvido em .NET. Opa, então a gente pode tentar checar o código-fonte dele, né, e ver de fato o que ele faz. Né? Coisa boa não é. Então eu peguei, eu usei um software chamado DNSpy, né, e eu fui checando
código-fonte dele. Então daqui, olha, a gente pode estar vendo todas as imagens aqui, ó, dentro desse código. O Java ele não é feito em .NET. O cara fez tudo isso aqui, ó. Perfeito, cara, perfeito. Aqui são outras partes do código aqui. E eu vou mostrar aqui agora, na prática, como foi esse resultado final aí. Bom, como eu sou desprovido de altura, eu vou usar esse carinha aqui para me dar um apoio, tá? Agora, adbug. Para esse ambiente aqui, olha, eu vou estar usando duas máquinas, tá? Uma com Windows, tá? E uma outra com Linux, tá? Para poder fazer essa simulação aqui. Então, olha só, bem aqui eu tenho esse meu artefato, como eu falei ainda há pouco, né? Bastante estranho, apesar do próprio ícone em si, né? Então, eu usei esse software chamado DAI, né? Que é de identificação. Vou executar ele aqui, como eu falei ainda há pouco, como está lá naquela imagem. Não sei se dá para poder ver bem aí. Então, olha só. Então, segundo esse software aí, né, esse artefato foi desenvolvido em .NET. Beleza. Então, aqui eu posso usar alguns softwares, né, para tentar ver o código-fonte dele. Tem o .py e entre outros. Mas eu usei esse cara aqui, olha. Tem Spy. Vou abrir ele aqui. Bom, como eu já abri ele aqui, estava aberto desde ontem, deixa eu mostrar aqui, olha. O código dele aqui, olha, muito bem feito, né? Como eu falei da pouco, olha, a imagem do Java, as telinhas dele. Aqui embaixo, olha, todo o Java dele. Então, o que foi que eu fiz? Peguei esse código para a gente poder brincar aqui um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui, olha. A sacada dele, baixar aqui um pouquinho, é que bem aqui, olha, esse wget aí, ele vai se conectar com o site do fraudador. Então, enfim, eu coloquei aqui só para ser uma coisa bem interna, né? Então, ele vai lá e checa. Detalhe, pessoal, ele baixa o Java. Enfim, ele baixa o Java e ele executa automaticamente, tá bom? Eu vou estar executando ele, mas antes disso, eu vou vir aqui para a máquina do atacante, tá? Não, tá claro, né? Pronto, vou limpar aqui a tela. Então, olha só, estou vendo esse lado aqui, é o lado do fraudador em si, tá bom? Eu vou estar subindo esse ticket aqui, tá? Para estar escutando a porta 444, tá? Eu tenho um E de lista, o V de verbose e o T de compra, tá bom? Então, ou seja, já estou escutando aqui, tá? Então, ou seja, quando o cara baixar aquele Java, né? Executar, eu já tenho aqui algumas informações, tá bom? Deixa eu voltar aqui agora para o lado do usuário final que baixou esse cara aqui e tentou executar duas vezes. Beleza, olha só. Detalhe, pessoal. Olha o ícone dele aqui, ele é muito bem feito. Java. Ele já marca para ti, olha. Aqui, olha. Autoclique. Declaro que eu ciente que posso aceitar, né? Ele já marca para ti. Outra coisa dele aqui, olha, quando você tenta fechar, não deixa. Ele não deixa fechar. Eu até troquei aqui, olha, a imagem aqui. Então, não deixa de forma alguma. Então, de fato, o usuário tem que executar. Então, vou dar um próximo aqui. Bom, baixou o Java, executou. Né? Claro, eu peguei um arquivo pequeno, o outro arquivo ele ia demorar de 2 minutos, dependendo muito da sua net aí. Mas enfim. Então ele já instalou aqui, né? Eu vou fechar. E olha o que está aqui, pessoal. Ganhei a máquina do cara. Tá? Então aqui eu posso fazer N coisas, tá? Vou dar um dia aqui.
Ó, ou seja, eu já estou na máquina do cara, então aqui eu posso fazer uma série de coisas. Botar lá a máquina dele, buscar, enfim, qualquer tipo de coisa. E ela pode ser uma botnet também, para poder fazer busca de ataque, enfim, posso fazer N coisas aqui. Então, basicamente foi esse a cilada do Java em si, né? Bom, voltando para cá agora. Bom, então daqui a gente viu que por um simples detalhes aí, entre aspas, aí, né, várias pessoas foram infectadas. Né? Então, pessoal, basicamente para quem quer entrar na área, né, de engenharia reversa, análise de malwares, entre outros, tem que ter essas três bases aqui, tá? As bases são redes, é fundamental você saber redes, okay? Fundamental a pessoa saber programação. E último aqui, olha, saber sobre todos os sistemas operacionais possíveis e impossíveis, a arquitetura, como funciona o sistema operacional em si. Ok? E como tentar evitar, né, pessoal? Eu sei que é difícil, mas uma delas é, pessoal, cuidado com anexos e links, e-mails, SMS, cuidado com phishing, né? Aquele e-mail que é tentar obter os teus dados, as tuas informações, as tuas credenciais, a tua conta em si, né? Cuidado com SMS, enfim, aqueles links lá que a gente sempre recebe, né? A promoção do fast food, né? Clique aqui, tá? Não sei quantos anos, entre outros aí. Tá? Mantenha sempre o seu antivírus, o seu antifonte sempre atualizado em si. Cuidado com alguns websites. A gente viu aqui que, por mais que aquele website em si ele era ok, mas ele estava infectado. Dispositivos, né, removidos, esses são campeões, né? A gente chega num local, né, espeta, a gente vai para um local, espeta e acaba infectando também a máquina. A gente não passa aquele anti-malware ali básico para tentar ver se tem alguma coisa ou não. Tá? Cuidado com redes sem fios, descriptografadas, principalmente. Cuidado com computadores em locais públicos. E mantenha sempre o seu sistema operacional e crédito de segurança sempre atualizado. Tá? Finalizando aqui, olha, algumas referências muito boas são esses livros aqui. Tá? O Inácio, que teve aqui ainda há pouco, ele está nesse livro aqui muito bom, porque nós temos o Tratado de Computação Forense, nós temos esses outros livros aqui. Olha. E tem também, pessoal, o Mente Binária. Né? Tem vários cursos bons, né? Principalmente de engenharia reversa, de C, é tudo de graça. Então vai lá, clica, acessa, eu faço os cursos. Tá. E pessoal, finalizando aqui, eu deixo essa frase aqui. Prevenção nunca é demais, né, pessoal? E é isso.